Boa tarde, boa noite, bom dia. Que cheguem todos e todas aqui de uma forma conectada. Nós estamos abrindo mais um episódio de Origens, eu e Gabi Maciel. Sim. E nós temos aqui hoje um convidado muito especial, Felipe. Mas eu insisto de alguma forma em chamá-lo de Arthur também. Por que Arthur, Felipe? Perfeito. Seja bem-vindo, amigo. Que você possa estar aqui originalmente e trazendo todas as suas referências de origens. Gratidão, muito obrigado pelo convite. Eu conheci a Lígia por meio de um podcast, né, o Tecnomagia. A partir dali do primeiro que eu ouvi, comecei a ouvir vários, depois tive o prazer de te conhecer pessoalmente, então estar aqui hoje gravando um podcast com você, para mim, estou muito honrado. Obrigado pelo convite a vocês duas. Ai, gratidão. Que lindo. E sabe que o Tecnomagia foi o primeirão, né? De tudo que eu já fiz na vida de gravar e fazer fora as coisas que a gente faz via lá as conversas do Voicers. Foi o primeiro fora. Então, que bom que a vida dá várias voltas e a gente acaba sempre trazendo de novo e de novo, tanto a magia, quanto a tecnologia, quanto tudo que a gente possa subir oitavas acima aqui em Origens. Bom, Gabi, vamos lá, inicie. Eu falo que Origens tem essa capacidade de unir campos e retecer as nossas origens. Não só origens ancestrais, como uma temática que a gente estava conversando antes, né, Lipe, dos nossos ancestrais. Eu falo que são duas linhas que, por muito tempo, elas estavam paralelas e não conectadas. E eu acho que Origens, né, amiga? Acho que nessa segunda temporada ela trouxe esse campo para que a gente pudesse entrecruzar histórias e fazer esse redespertar das pessoas, inclusive dos nossos entrevistados Sim. aqui, para se reconectarem não só com as origens dos nossos ancestrais, mas se conectar, né, Lipe, com a origem dos nossos ancestrais e entender onde um universo conversa com o outro. Então, acho que seria fantástico a gente ouvir de você agora, até em cima depois do que eu vou trazer com a sua geometria no final, do que foi se sentir desde o convite para estar aqui e como você se conectou com esse tema de origens. Perfeito, vamos lá. Estávamos numa palestra do FIMEIO junto Sim. com a Lígia, até que ela fez o convite para participar aqui do Origens. E a minha primeira reação, sem ter falado, sem ter expressado isso, foi: será que eu vou falar de Origens? Porque eu sempre ouço muito a Lígia falar dos povos de Atlântida. Eu pensei, bom, mas eu não tenho conhecimento sobre esses povos. E depois a Lígia trouxe: não, mas espera aí, né? Existe a tua própria ancestralidade, o que é origem para você, tuas práticas espirituais, como é que você se conecta com tudo isso. Aí começou a fazer mais sentido para mim. E despertou não só a mim, mas a minha família também, porque depois que eu recebi o convite, liguei para minha mãe, liguei para meu pai, eu falei, bom, quero saber um pouco mais das nossas histórias, dos antepassados. E tanto a resposta do meu pai quanto da minha mãe começou da mesma forma. Olha, não sei muito, mas o que eu sei... Então foram me passando algumas informações, mas o que eu achei legal é que reverberou para eles também. Meu pai falou, pô, fiquei interessado, foi conversar com a mãe dele, minha avó, para saber mais informações, e a gente está nesse processo agora de começar a investigar juntos. Que maravilhoso. Ai, lindo. E até todo o trabalho que vocês desenvolvem, né, na sua vida profissional, na sua vida pessoal, que tem a ver com a conexão humana, quando a gente tem esse olhar para dentro, né, seja para dentro psicológico, metafísico, e seja para dentro aquilo que te forma, né, o que te trouxe até aqui. Eu acho que tem um perpassar. A gente estava almoçando aqui antes de começar a gravar, e eu falei para o Felipe que eu aprendi uma palavra nova, né, que futuros ancestrais e toda essa coisa de ancestralidade pode ser conhecido também como futuro atávico. E eu acho que essa palavra, o ancestral, ele está muito entre nós, ele tem muitas denominações para poder classificá-lo. Mas esse atávico me dá sempre essa noção de o início original dessa ancestralidade. Não é isso que significa o atávico, é um sinônimo de ancestral, mas eu sempre, toda vez que já estou conversando com ela faz uns 15 dias, poxa, eu acho que eu quero chegar no atávico. Então, se você tivesse que começar a puxar o fio, né, por onde você entende essa originalidade, porque nós somos únicos, inéditos, originais, a mistura de muitas coisas na fisicalidade e em todas as outras camadas que você entende que é importante, que te formou até aqui. Eu queria te escutar o que é atávico, o que é base para você, para se tornar... E eu te considero um ser humano muito respeitoso, muito
conectado, você é uma pessoa não só intelectualmente inteligente, mas você é inteligente, você é sábio. Né? Então, da onde você acha que vem a origem disso? Né? Qual é o atávico dessa história que te traz aqui, sentado hoje? Bom, Lígia, eu penso que origem, para mim, tem muito ligação com construção de identidade. E a minha construção de identidade, ela segue e seguiu por muito tempo por alguns caminhos plurais. E eu sempre me senti um pouco ET, né? Principalmente na infância, adolescência, me senti um pouco deslocado. Então, na família, eu era a criança viada. E na escola, além de ser a criança viada, era a criança do interior também. Cheguei lá falando porta, leite quente. E aí foi até engraçado porque no primeiro dia de aula, para mim, teve um choque. As pessoas precisavam se apresentar. Eu morava em Palhoça, uma cidade do lado de Florianópolis. E eu cheguei lá, de Campos Novos, vindo do interior. E aí eu tinha que me apresentar, e Arthur, primeiro nome, né? Com o R da maneira como eu falava. E as pessoas diziam, não, eu sou a Fernanda, eu sou o Carlos. E aí quando chegou a minha vez de falar, eu me surpreendi comigo mesmo, porque saiu Arthur. Então ali eu percebi que eu modulei a minha fala, assim como eu já começava a modular também outros trejeitos que eu tinha que eram lidos, né, como comportamentos femininos. Então, por muito tempo, eu tive que criar esses disfarces como uma maneira de sobrevivência, que mais tarde até eu percebi que isso foi moldando uma outra habilidade, que também muitas pessoas LGBTs têm, né, que é essa facilidade de transitar por entre meios, de dialogar com diferentes pessoas. Então, a minha construção de identidade, ela parte tanto de uma origem familiar, quanto desses outros lugares que eu fui transitando. Famílias de amigos que eu visitava, né? Quando a gente é LGBT, a gente fala também que a gente costuma ter outras famílias e ser adotado por outras famílias. Então, nesses outros lugares, às vezes eu me sentia à vontade para me expressar como eu era, de um jeito que, em casa, não me sentia tanto assim. E aí, no ensino médio, foi a minha revolução, né? Eu, com 14 anos, me entendi como gay, já tinha beijado o primeiro menino, e eu estava numa fase de expressar muita coisa que ficou contido. Então, tinha dias que eu ia pra escola com uma cartola na cabeça, ou então era um jaleco, um suspensório, né? Então, quando eu falo desse ser ET, tá um pouco conectado a isso, né? E em casa eu era aquela criança que adorava ler, ninguém lia, não tinha esse incentivo dos livros, eu escrevia muitas histórias, e essas histórias bastante conectadas à magia. Tanto que eu tinha uma fantasia que um dia ia chegar uma família na porta da minha casa, batendo e falando assim, Felipe, você foi adotado. Na verdade, nós somos os teus pais, e eu ia atravessar um portal mágico. Tipo Harry Potter, exatamente, né? Exatamente, É o Harry, gente. Essa cena em que Hagrid chega assim, ó, escancarando a porta. Se antes existiam barreiras, agora não existe mais. É o aniversário do Harry, então é uma nova vida que tá surgindo. E ele parte para desbravar novos mundos, né? Para conhecer novas terras, que é o que me move hoje, né? Eu tenho uma vida nômade. Eu não gosto muito do termo nômade digital. Sim. Eu sei que tem uma conotação aí do digital que tá atrelado ao trabalho remoto, né? Que foi o que possibilitou com que eu me deslocasse, né? Tenho internet em algum lugar, consigo trabalhar. Mas não foi o trabalho que me moveu para começar uma vida nômade. Foi justamente essa pulsão de querer estar presente nos lugares fora do digital. Olho no olho. Maravilhoso. Né? Viver as cidades presente, não como um observador passivo, mas o observador atuante. Então, a minha origem, né, foi se compondo por esses movimentos. E aí ontem estava pensando também no convite que vocês fizeram. Fui tomar um banho, deixei a água escorrer, pensei, vão vir algumas ideias, né? E eis que a água me conecta com outro elemento, que é o elemento ar. E eu lembrei, minha imaginação foi para Avatar, não do James Cameron, mas a animação. Né? E existem as tribos dos diferentes povos que representam cada um dos elementos, e existe a tribo do ar. E eu me identifico muito com algumas características dessa tribo especificamente. São povos nômades, as crianças são ensinadas pelos mais velhos, pelos anciões, né? Pelos monges, praticam meditação, tem essa vibe do budismo ali presente, né? Muito do bom humor, da risada, e para mim 2 valores são esses, rir e brincar. Se não tiver isso na vida, para mim não funciona muito bem. Então eu acho engraçado que quando eu penso num povo originário, que tem essa conexão mais forte comigo, eu não consigo necessariamente me identificar com mas vem esse da ficção bastante forte, que fala dos povos nômades, e se a gente for fazer uma releitura, né, com o que tem de concreto hoje aqui, aí a gente vê os povos ciganos, né, os povos indígenas, aborígenes australianos,
E cada um desses povos também me desperta alguma identificação. As ciganas com os vestidos, a sensualidade, né, a magia, os povos indígenas com essa conexão forte com a natureza. Então, eu me vejo nessa pluralidade toda. Esse cigano galáctico, né? Tem uma música, se não me engano, que é super linda. Se eu achar, eu te mando Eu sei qual sabe qual é, não é? Mas eu não posso ouvir essa porque um boy me mandou essa e depois terminou comigo. E aí ficou assim, era a música do casal, Lígia, essa não dá. Mas eu vou botar então nas mídias sociais pro pessoal saber qual é, porque ela é ótima para todos aqueles que têm essa autoidentificação de eu pertenço ao movimento, porque o que você me acabou de me dizer é, eu sou essa pessoa que eu pertenço ao mover, né? No planeta, no externo, no interno. Para mim é importante o movimento, porque o movimento gera novas conexões. Desse lugar, antes de eu te perguntar, como é que você se conecta com a tua parte mais sutil, mais metafísica, mais espiritual, eu queria entender das suas andanças. Porque tem gente que vai se identificar, né? Existem muitas formas de a gente expandir consciência. E uma delas é indo longe no espaço externo para poder ganhar envergadura de pluralidade. Primeiro, o que você daria de conselho se alguém está te escutando, quer dar o primeiro passo? E depois, o que você vem ganhando de pluralidade? Assim, qual que é o principal ganho? Porque a gente tem alguns na cabeça, mas eles são óbvios. Eu queria os não óbvios. Tá bem. Durante as minhas andanças, eu ouvi algumas pessoas falando, nossa, eu queria ter essa coragem de me largar no mundo, de fazer isso. E eu pensava, né, comigo mesmo, por que não vai? Né? Claro que a gente sabe que em alguns casos existem impeditivos, nem todo mundo tem a possibilidade de fazer um trabalho remoto, entendo que eu tenho meus privilégios, mas também ouvi pessoas que tinham condições de começar e por que não iam? Aí isso até me levou a pensar, bom, mas será que quando a gente quer de verdade, a gente vai, e quando a gente está com uma dúvida, a gente fica assim um pouquinho atrás? Então fala que quer, mas será que quer mesmo? Eu começava a me perguntar isso. E eu tinha uma rotina em Florianópolis que eu acordava às 6 da manhã, ia na praia, passeava com meu cachorro, gostava dessa tranquilidade. Se eu saísse, fosse viajar, eu voltava e eu queria ficar uma semana em casa sem ver ninguém, descansando. E aí, na vida nômade, é tudo que eu não tenho. É movimento o tempo todo, é troca o tempo todo, as coisas mudam. Só que eu me coloquei disponível para viver isso. E aí, quando você se coloca intencionalmente disponível, querendo realmente viver, você se adapta. Pelo menos eu tenho esse perfil, essa característica. E eu parti muito para essa viagem nômade para perder um pouco do controle, para encontrar o caminho no caminho, deixar com que surpresas aparecessem, surpresas felizes, com que os movimentos de sincronicidade aparecessem mais na minha vida, porque eu e Cronos estava aqui, ó, num casamento, que era assim, ó, eu saía passear, que é o tempinho do, né? Cronometrado, Lígia, assim, ó, de um jeito que eu mentalmente... Quase aprisionamento mesmo. Aprisionamento. É um aprisionamento. Eu saía para passear com o meu cachorro, e aí voltava para casa, e na volta para casa eu pensava assim, quanto tempo passou? Será que deu 20 minutos? Será que deu 25? Nossa, E eu calculava aquilo na minha cabeça, e minhas agendas eram assim, das 8 às 10, tal coisa, das 10 às 10h15, tan. Kairos nunca, né? Que esse tempo do não tempo, esse tempo que rege as verdades eternas. Era totalmente Cronos. Totalmente Cronos, assim, aí eu parti nessas minhas andanças para matar Cronos. Maravilhoso! É isso, quando você trouxe também, né, Nipi, a questão do Avatar, do último Guardião do Ar, né? Dessa jornada que, enfim, né? Tá nessa curva aí agora, que saiu no Netflix. A série, é curioso te ver do lado de cá. Eu que te conheci pessoalmente hoje, mas que a gente se conectou aí nos campos para trazer para Origens. O elemento ar tem essa... Trazendo isso dos nossos ancestrais, o elemento ar tem essa liberdade de você se modular pelo movimento. E você sair do tempo de Cronos e entrar no tempo do não tempo, em que você se conecta com multidimensionalidade, onde você pode estar em qualquer lugar, dentro de qualquer espaço. E eu falo que a mágica de Origens também, quando a gente consegue trazer isso para a nossa vida, isso é Origens. Eu falo que a gente brinca, né, entre nós, que Origens... A gente que aprende com Origens. Origens é que determina... O que ele quer, quem quer e quando vai ser. Exato. Justamente pra gente sair do mental, desse ar do mental de Cronos, em que a gente quer estar no controle de todo esse campo que está se configurando, porque Origens que está determinando qual é a temática de Origens que a gente vai trazer para cá. E eu achei fantástico que quando você trouxe essa questão do Avatar,
Porque ali é onde a gente está aprendendo junto com os ancestrais sobre o domínio e a excelência dos elementos no nosso ser interno. E que você se dispôs a se desconstruir da rigidez do controle para você se libertar e se conectar com a liberdade de você poder ser quem você é, independente do lugar que você está. E isso é origens, porque grande parte dos estudos dos povos ancestrais tinha sempre a linha desses ancestrais que tinham essa excelência, que são os seres que conectam os povos, que fazem a conexão com os povos. Então, imagina que você, através do seu DNA, os lugares que você vai, que você frequenta, você está sendo essa ponte de ativação. Isso, para mim, e diz muito sobre a sua geometria, que eu vou falar no final. É você ser ponte. E eu acho que isso muito, né, amiga, é sobre futuros. Super. É sobre futuros das origens. Super. É a gente se colocar como Futuro esse das canal. origens, é isso aí. Se colocar como esse canal da gente poder ser. Simplesmente, e que é o que a gente acha que vai falar no próximo episódio, do simples fato de estarmos, nós somos. Eu acho que Super. é um pouco do que eu senti, né, nessa alquimia do dia de hoje, de origens. Estamos gravando aqui num portal, né, enfim, crístico do Não Tempo isso. hoje. Vai lá. E aí, pra entrar nessa liberdade do ser quem é, né? Antes de matar Cronos, eu tive que matar meu pai, ou a imagem que eu tinha do meu Olha, pai, né? Porque assim... Fala mais, porque deve ter um monte de gente aí precisando escutar como, né? Aí eu vou voltar numa história que você puxou aqui no começo do nosso episódio, né? O Arthur, né? Que é meu primeiro nome. E que por muito tempo eu neguei. Meu pai também se chama Arthur. Ele é Arthur Roberto, eu sou Arthur Felipe. E a maioria das pessoas chama ele de Roberto, assim como a maioria das pessoas me chama de Felipe. E pra mim, o Arthur, ele não fazia muita parte da minha vida, porque existia um pouco dessa negação do pai, do lado masculino. Na infância, me senti um pouco repreendido pelo meu pai. Muitas vezes tinha aquela fala dura, né? Do anda direito, não rebola, fala que nem homem. Então, eu tinha que me policiar, né? Meu comportamento na presença do meu pai. E aí eu não queria me sentir de alguma forma semelhante a ele, ter o mesmo nome que ele, né? Hoje eu adoro ser parecido com meu pai, gosto muito, vejo essas características, reconheço, mas foi um trabalho para chegar até lá. E aí eu tava na casa de um amigo um dia, celebrando aniversário de uma amiga nossa, eis que ele me mostra uma imagem que é o símbolo da empresa dele, é uma espada, né? Uma linha no meio, e tem 3 pontinhos em cima, como se formassem um triângulo. E aqueles 3 pontinhos estão alinhados de uma maneira que dá permissão para você retirar a espada. Espada, Rei Arthur. E aí, naquele momento, me veio um insight. Eu pensei, bom, tem um pontinho aqui na minha vida que não está alinhado, que é falar para o meu pai, sou um homem gay. Porque, embora ele soubesse desde que eu sou criança, eu nunca tive essa conversa com ele, né? Aliás, tive, mas não tinha tido até então. E eu precisava trazer isso de maneira aberta, porque era, de certa forma, resgatar o meu eu de maneira integral, né? Quando eu comecei minha terapia, eu lembro que a primeira coisa que eu falei é que eu me sentia quebrado. Então, falar com ele abertamente sobre isso foi resgatar para que eu pudesse ir ao mundo. E como é que aconteceu essa conversa? Vi a imagem, pensei, bom, tenho que conversar. E aí estava no sítio, eu e ele mora no sítio, e ele começou a me contar sobre a nova namorada dele. Ele e minha mãe se separaram recentemente, e assim, meu pai vem de uma família com costumes mais conservadores, e para ele estar namorando, né, se colocando de novo no mundo, ainda tinha, eu sentia que ele tava meio que pisando em ovos para me contar Quase uma permissão, devagarzinho. né? Ele tava pedindo uma permissão, se era possível, né? Exato. E aí ele conta que a namorada chama ele de Arthur. E aí isso me despertou, porque na época eu estava namorando também, Robson, que me chamava de Arthur muitas vezes. Maravilhoso. E quando ele me chamava de Arthur, aquilo começou a ressoar. Pô, legal, gostei de ser chamado de Arthur. O que que tem nesse Arthur aqui? E aí aproveitei a deixa, logicamente, né? Eu falei, olha, também tem uma pessoa na minha vida que é muito especial, que me chama de Arthur, que é meu namorado. E eu queria colocar isso aqui abertamente, porque no passado senti medo de falar. Então foi uma conversa super saudável, em que eu senti que teve essa passagem da espada, né, de um rei para o outro. Ai, que lindo, arrepia Então, tudo. eu me torno rei, né, no sentido de que esse é o meu lugar e nele é o reino soberano. Então, aqui estão meus valores, aqui eu sei quem eu sou, aqui eu posso exercer a minha integralidade. E aí eu parto para a vida nômade. Que coisa linda! que- Arthur, né? Lá vem o ar de novo. Que lindo. Nossa. Nossa, muito, muito lindo, porque é como se a gente conseguisse te ver
realmente se libertando de um processo, se reencontrando, né? E dessa conexão com esse masculino. Nossa, tem muito a ver com a forma como a sua geometria se apresentou. E que, para mim, a primeira fala sua, quando a gente trocou essa ideia antes, foi uma confirmação. E, enfim, a gente está falando aqui de mentais operante, né? No nosso sistema. E por mais que eu me conecte com a minha intuição, com essa minha guiança do sutil, da magia, etc., eu sempre busco validações no plano físico. E quem não, né? Tipo, aquela validação, o universo, eu preciso do sinal. Por favor. Número um sinal. 57. Não, e às vezes o sinal tem que vir escancarado, tipo, beija-flor batendo no meu frontal, como aconteceu anteontem. E quando veio a sua geometria pra mim, antes da sua fala, né, que abriu esse portal para que a sua família se conectasse com a própria ancestralidade, a sua geometria veio com um cerne, com uma amonita, que é uma big amonita, que é o centro dela aqui, inclusive. Onde traz a energia de movimento e traz a energia de ar. Por mais que seja um fóssil que está conectado com a ancestralidade da Terra, eu vejo que a espiral é esse movimento do ar, em que a gente consegue transitar sendo e conectados, né, com esse espaço-tempo. E quando você trouxe, tipo, a confirmação do que a gente já vinha sentindo dessa segunda temporada, que é antepassados e ancestrais estão juntos. Só que a gente vê eles separados, porque a gente aprendeu de uma forma segmentada, em que a nossa linha de que eu vou buscar a minha árvore genealógica, por exemplo, ela está muito distante do que a gente começou trazendo origens. Como você falou assim, mas como assim? A Lígia está me chamando, você é entrevistado pela Gabi e pela Lígia, mas o que eu tenho a contribuir? Todos nós temos. E grande parte da gente conseguir se ver e se sentir desse lugar, o primeiro passo é o que você acabou de trazer. É pai e mãe. É o primeiro vínculo de conexão que abre espaço para a gente ver o além e ser o além do que simplesmente o papel que a gente está executando hoje na Terra. Então, quando você fala assim, nossa, os meus pais se sentiram convidados a olhar para esse lugar. E ali foi a resposta que a gente conversou e depois nos bastidores e falou, cara, é sobre isso. É sobre, independentemente do caminho que a gente escolhe para chegar nesse ponto central de origens, que é o nosso marco zero, são infinitas possibilidades de olhar o mesmo ponto. Mas o que vai abrir o nosso campo de visão é como nós estamos hoje. E isso muda o tempo inteiro. Então, é fantástico, é mágico. E eu fico muito feliz e honrada de estarmos aqui, abrindo para quem está nos assistindo novas possibilidades da gente se conectar e de se curar. Sabe por quê? A antroposofia diz que nós não somos parecidos. Assim, os nossos filhos, na verdade, não são parecidos com a gente. Você não tem filho ainda. A primeira coisa, é parecido comigo no cabelo, então no jeito. Não é sobre eles serem parecidos com a gente. É sobre nós sermos parecidos com partes daquilo que aquele ser que está chegando precisa. Então, não é sobre você ser parecido com o seu pai. O seu pai se parece, possui, sua mãe, enfim, se parece, possui aquilo que você precisa para ser quem você veio ser. Por isso que era muito mais fácil antigamente, quando os pais tinham 10 filhos, e aí a gente percebia que eles eram 10 seres muito distintos da mesma genética. É daquele menu chinês que um pegou um pedacinho, desde fisicamente até o que compõe um ser, né? A integralidade do ser. Então é sobre... Esse é o mistério. Eu sou guardiã do mistério da Belle. Meu marido, Bernardo e eu, nós temos algo que eu não sei exatamente o que é, que ela precisa para poder se encaminhar nessa jornada, entendeu? Nós somos a melhor versão do que ela conseguia naquele momento. E aí ela veio. E assim é. E eu diria mais. Eu acho que se a gente fosse falar da ancestralidade desses povos maiores, você já se interessou pela história mesmo mítica e física da Távola, Arthur, Merlin? Nunca fui atrás. Eu diria pra você, de repente, buscar. Conheço muito superficialmente, mas sim, tá aceito o convite. Eu acho que tem coisa aí. Nada vem, né, com tanto simbolismo e libera tanta coisa que eu iria.
Se você alguma vez for no seu movimento de planeta, lá na França, desce até Glastonbury, que é uma terra onde tem uma lenda que os corpos, né, de Arthur e sua rainha estavam lá até as invasões napoleônicas, entendeu? Então, assim, tem todo um processo ali que vale a pena ser investigado, sabe? Guerras medievais, desculpa, napoleônica não. Guerras medievais que vale a pena ser investigado. Porque é uma terra sagrada, é uma terra de Madalena, é uma terra que guarda ali esse coração de leão que era Arthur. É bom porque aqui o podcast já vai abrindo Sim, vários caminhos, né? Pra gente certeza. explorar. É quase uma terapia em grupo na frente dos microfones. A única certeza que a gente tem é que a gente tem certeza de nada aqui em Origens, tá? Por mais que a gente possa criar um roteiro, um script, não flui como a gente tá pensando, mas sim como a gente tá sentindo. Até porque uma das nossas frases, né, e que a gente já colocou no primeiro episódio se faz sentir, faz sentido. Se faz sentido, faz sentido. Super. Então, é desse lugar que Origens quer ser guiado, né? Através desses círculos que a gente cria aqui de trocas. E que se consolidou nessa segunda temporada, em que a gente está ouvindo vozes. E dando poder a essas vozes diversas. Para falar não só sobre origens desse lugar que instiga muitas pessoas e que é pouco falado, como Lemúria, Atlântida, os próprios sumérios, Anunnakis, mas também para a gente dar voz para os nossos antepassados, que são quem nos trouxe para essa realidade de hoje, do aqui e agora, mas que está conectado com esses ancestrais, de alguma forma, e que não é à toa que Lígia está sugerindo para você investigar sobre Arthur, porque você trazer o poder da espada, esse simbolismo da espada, dentro da sua conexão com o Yang, que é o que a gente também estava falando no almoço, é algo que é um convite também para quem está do outro lado hoje nos ouvindo ou nos assistindo, né, no YouTube, para olhar para esse Yang, para olhar para essa força, porque para mim a espada vem dessa força do símbolo de poder, né, e que foi um poder que você resgatou nessa conexão com seu pai, sabe? Em que você pôde ser quem você é. Exato, comecei a reintegrar essa porção do masculino de uma maneira saudável. Exato. E eu acredito que, de maneira geral, na linhagem da minha família, eu também vim para construir novas ramificações, aqui olhando para esse masculino mais saudável, né, para um outro olhar de masculino. Até porque dentro da minha família existe muito forte essa cultura do patriarcado. O meu avô, ele foi assassinado numa briga de bar, a facadas. A minha avó ficou com 4 filhos para criar no interior do Paraná. E de lá ela saiu para Campos Novos, uma outra cidade pequena, no interior de Santa Catarina, e começou a criar, então, meu pai, né, e os irmãos. E aí tem algo nessa história que para mim conecta com Origens, porque esse contexto levou ela até Campos Novos, lá ela começou a trabalhar como merendeira de uma escola, e nessa escola ela tinha um quartinho, onde ela morava com os 4 filhos. Então ali tinha uma relação de trabalho e identidade muito forte. Então na minha história, quando eu penso em origem, eu consigo ver bastante forte essa conexão de trabalho e identidade, que se repetiu depois na história dos meus pais. Então meu pai cresceu naquele contexto, inclusive às vezes tinha vergonha, né, porque morava dentro da escola, os amigos voltavam para as suas casas, enquanto ele continuava lá, tinham condições financeiras muito baixas. E eis que meu pai se muda de Campos Novos para ir para Palhoça, do lado de Florianópolis, para começar a vida diferente com a minha mãe. Minha avó também começa a trabalhar na Catedral de Florianópolis, de novo, repetindo a história, sendo cozinheira lá para os padres. Então tinha novamente essa ligação casa-trabalho. E meus pais, quando começaram a vida ali em Palhoça, abriram um restaurante e muitas vezes à noite eu e minha irmã a gente ficava para trás do balcão e dormia ali no chão. Então a gente também viu essa ligação do trabalho e da identidade muito forte. Então eu acho que hoje, inclusive, eu tenho essa ligação muito forte com o trabalho por todo esse contexto que existe, né? E aí, claro, teve uma época da minha vida que era uma carga de trabalho não saudável, 10, 12, 14 horas por dia, né? Muitas vezes olhando para o trabalho, inclusive, como uma ocupação para não fazer o que era necessário e sim somente achar que estava fazendo alguma coisa, né? A pré-crastinação. Adorei! Maravilhoso! Ótimo. Saindo ali do meu foco, do que eu precisava fazer. E é justamente na vida nômade que eu começo a equilibrar melhor isso, né? Então, essa pergunta dos ganhos que traz a vida nômade, para mim é a liberdade de sair
5 da tarde e ver o pôr do sol. E assim, eu poderia fazer isso em Floripa porque também tinha um trabalho remoto lá, mas por alguma razão não fazia. Então, quando você tá num lugar diferente, né, eu sempre acho que o deslocamento geográfico, ele gera um deslocamento psíquico. Maravilhoso. Nossa, E aí você se coloca realmente disponível para viver outras coisas que antes os limites estavam um pouquinho mais apertados, né? Aí você vai aumentando essas bordas, só que tem uma pegadinha também nisso aí. Ah, Porque quando você volta para sua cidade de origem, né? Então comecei minha vida nômade, mas eu voltei para Florianópolis algumas vezes. E aí nas voltas eu me percebi às vezes atrelado a comportamentos padrões de antigamente que eu achava que já tinha superado. Ou era essa autocobrança muito forte, ou de repente uma sensação de estar sendo vigiado, de estar sendo Aham. observado. Até sexualmente falando, eu me Sim. sentia mais inibido em Florianópolis do que em outros lugares. olha só. E eu acho que isso não acontece só comigo, não, porque uma vez eu tava em Natal, na praia, conheci um casal gay lá, e aí eles me falaram, olha, aqui a gente decidiu abrir o relacionamento, a gente faz parte de uma comunidade evangélica lá em São Paulo, lá a gente não sai muito, lá a gente não vai muito em festas, mas aqui a gente quis fazer isso. Então, de novo, né, um deslocamento geográfico que permite esse deslocamento psíquico. E aí o desafio tá, quando você volta pro seu lugar de origem, quem é você, né? Como é que você sustenta esse teu lugar no mundo? Porque independente do local geográfico, é importante você se fortalecer enquanto identidade para esse é meu lugar no mundo, né? Aqui eu sou rei, sou rainha, reino soberano, porque eu conheço meus valores e não abro mão deles. Só que a cidade de origem pode ser que ela ainda te coloque alguns limites, né? Ou algumas influências. E aí vai da consciência de você estar atento, atenta, né? Para não deixar com que isso tome formas que vão te desviar aí do teu propósito. Maravilhoso. Bom, entrando para a parte meio e deslocando para o fim, como é que você cuida da sua energia, dessa sua expansão de consciência? Isso existe na sua trajetória? Muitas vezes eu tenho alguns amigos e amigas que optam também por essa vida móvel, né? Essa vida em movimento. E quando eles decidiram parar, por algum motivo no tempo deles, eles falaram da dificuldade de ancorar a energia. O voltar para casa não é só um descanso do corpo físico. Eles falam muito sobre o descanso do corpo energético. Onde é que está o seu templo, né? Como é que você trabalha isso, se trabalha, e depois como é que é isso para sua rotina diária? Como é que você traz esse centramento, essa energia para o lugar? Porque você está em constante mudança de paredes, né? E as paredes também guardam energias. Aí é que vem uns símbolos muito fortes para mim. Eu carrego alguns símbolos propositalmente para ancorar algumas energias. E pelos lugares que eu passo, eu também me aproprio de alguns símbolos. Então, para vocês terem uma ideia, eu tenho uma mesinha de centro onde tem a imagem de uma baiana. Para mim, ela representa muita energia de sincronicidade, fluxo. Maravilhoso. Ganhei de um amigo quando foi a Bahia e trouxe para mim antes da minha vida nômade. Eu tenho também um colar que no centro ele tem um sol. Eu interpreto como um sol, é um círculo Ok. amarelo. Mas aquilo me passa uma potência, assim, sabe? De ir à vida. Quando eu cheguei numa lojinha de roupas, eu vi aquele colar de pano, assim, eu disse, tá interessante, me dá aqui. Aí peguei pra mim. Em Belém, quando eu cheguei, eu vi as pessoas muito conectadas com a fé. Eu nunca vi, acho que, um lugar tão conectado com a mesmo? fé. Eu não fui a Belém ainda. Eu cheguei 2 dias depois do Círio de Nazaré. Então eu peguei toda aquela energia que Sim. para eles ainda parece Natal, né? Os comércios, as casas decoradas com Nossa Senhora de Nazaré. E até em Belém foi curioso, porque eu cheguei lá próximo do meu aniversário e eu queria ver um show da Dona Onete. E aí ela ia se apresentar num teatro, era um show gratuito e distribuíram os ingressos antes. Como era gratuito e tinha acabado tudo, eu pensei, será que eu vou conseguir comprar de alguém cambista? Mas eu pensei, não, eu vou conseguir sair de casa decidido. Passei no caixa eletrônico, saquei dinheiro, que é uma coisa que a gente já não tem mais fisicamente, né? E fui uma hora antes pra lá. Aí cheguei na entrada do teatro, não tinha ninguém vendendo, mas fiquei na portinha, né? O segurança me viu. E aí, de repente, passou um tempo, ele volta pra mim, me dá um ingresso. E era o camarote, o melhor lugar que poderia existir de vida. todos. Que Presentão lindo. de aniversário. Eu pensei, é Nazaré, né? isso, Nazinha, né? né? Aí eu Com adotei a certeza. Nazinha pra mim. Comprei um símbolo da Nazinha, trago ela comigo. E até mesmo assim, se eu quero ancorar alguma energia para criar esse meu templo, eu escrevo alguma palavra, para minhas palavras também tem essa força, né? Muito no sentido de criar significado, símbolo, né? Então eu puxo isso para mim. E aí algumas rotinas que eu faço, eu gosto muito de ler de manhã, gosto de escrever também no meu diário, essa é uma maneira de me conectar com a minha espiritualidade, me centrar. E até foi curioso que esses dias eu estava passando aqui por São Paulo, caminhando na rua, aí vi uma igreja grandona, bonita, fiquei curioso para entrar.
E o que eu achei curioso é que eu entrei com fone de ouvido, não estava tendo nenhuma celebração, estava aberta para o público para visitação, bem vazia, e a minha música era um mantra budista. Então eu entro numa igreja católica, Maravilhoso, o sincretismo. ouvindo um mantra budista, me sento, faço um exercício de visualização para pensar em sonhos, objetivos, e ali eu faço uma oração pedindo que Exu abra caminhos Gente, e Oxalá ilumine. adoro. Oxalá, Migui, maravilhoso. Então tem tudo isso, na minha vida tem todo esse repertório. Coisa linda. E eu acho que a gente que tem entrevistado bastante gente nessa linha e muitas pessoas chegam para conversar. Eu li outro dia sobre uma tendência de futurismo mesmo. Era uma dessas pessoas que estudam futuros, que a tendência é o spiritual glimpse, que é essa capacidade que essa geração muito potente, muito privilegiada em relação às andanças do planeta, tem de ter a sua fé pessoal. Mas a tendência oficial agora chama Spiritual Glimpse. Chique. Que é exatamente isso que você Que é o que a descreveu. gente vive no Brasil, né, Que a cara? gente vive no Brasil e que pra o gente sincretismo. é normal esse sincretismo, em que a gente pode entrar numa igreja ouvindo mantra budista e pedindo a todos os entidades orixás. Eu chamo a Legião. Religião e que a gente tem essa liberdade, né? E essa, eu diria, essa licença poética de poder ser, independentemente do lugar que a gente esteja. E acho que até fechando, né, amiga, isso é sobre origens, é sobre o nosso símbolo, é sobre a gente poder sair do nosso centro, da nossa origem física, do portal que a gente nasceu, transitar por essas bordas e percorrer esse mundo. E, Gabi, se você quiser colocar já a nossa geometria. Mas pra gente poder sempre ter a liberdade de, quando a gente está no nosso centro, a gente integrar tudo isso. Que é exatamente o que você trouxe. E a sua geometria, eu não vou dizer que é a sua, porque existe uma comunicação da sua geometria com a próxima geometria, em que há uma troca muito linda e muito genuína, e que eu não fazia ideia no primeiro momento que vocês se conheciam, e a gente foi trocando ali os campos. Hotmar! Lindo, né? E com o Hot ali na nossa troca. Mas a sua geometria traz essa identidade do movimento, da constante busca desse percorrer pelos mundos, mas sempre voltar para o seu centro, porque voltar para o centro e o fóssil, que é o cerne, né, dessa geometria, para quem tiver oportunidade, estiver nos ouvindo ou no Spotify ou no YouTube, e ver a geometria, o fóssil tem essa habilidade de fazer a gente expandir e imaginar e se conectar com aquele universo, mas se voltar para integrar isso dentro de nós. Pelo menos é o que essa geometria me transmite, principalmente porque a base dela é a base de calcita, né? Então, a calcita preencheu para fossilizar, e a calcita, ela nos traz estrutura. Mas é uma estrutura que ela vem através da clareza. Então, muito do que você trouxe aqui hoje e que fica de ensinamento pra gente é o movimento, sem essa rigidez. Por mais que a calcita nos dê estrutura, eu falo que quando a gente tem essa clareza e esse movimento e toda a leveza, e olha que pode parecer contraditório, porque fósseis, seres tão antigos, pode parecer aquele peso da rigidez, da própria ancestralidade em si. É uma geometria que tem conchas, é uma geometria que conecta com o mar, mas conecta com aquele âmago da profundeza do nosso ser, dessa beleza da gente poder ser quem a gente é. E é isso que, para mim, a sua geometria nos trouxe aqui hoje. É potência com leveza. É movimento de um nômade, mas que tem essa consciência de voltar para o seu centro, voltar para suas origens, voltar para a sua memória. É ali que eu me alimento. Exato. Que lindo. E é sobre isso. E gratidão profunda pelo seu nutrir aqui hoje com a gente. Muito Gratidão. linda. Obrigada. Bom, fique conosco. Próximo episódio. Sim. Gratidão.